Saudações, amigos colecionadores, aqui é o Giovanni do canal Geotoys e nesse vídeo vou mostrar para vocês a nova aventura lançada pela Estrela, Missão Teleférico, o Vale da Aranha Negra. Essa aventura é um relançamento praticamente idêntico à versão de 1979. A versão de 1979 não vinha com manequim, essa vem. Então a ideia é mostrar um pouquinho aqui para vocês como essa aventura foi concebida, configurada e os detalhes dessa aventura que a gente estava esperando por tanto tempo. Acho que desde o relançamento de 2017, esse é o maior hiato que nós tivemos, né? Sem lançamento do Falcon, já tinha uma galera preocupada aí se a linha ia continuar. Então a resposta está aí, ó, a linha continuou numa aventura que sempre foi extremamente complicada de se encontrar completa. Eu mesmo no site Falcon 80 não tenho essa aventura montada porque ela está lacrada na caixa. Então acho que a ideia aqui vai ser mostrar um pouquinho de como ela fica montada para vocês também, tá bom? A caixa segue o padrão já conhecido, bem interessante, feito pelo Marcelo Peron. Inicialmente a ideia dessa caixa era apresentar a figura com macacão verde, porém recentemente, um pouco antes do lançamento, foi alterado para azul. É um macacão muito parecido com o reconhecimento aéreo, eu vou mostrar para vocês, mas ficou com uma concepção bem interessante também, essa combinação do fundo amarelo com o macacão azul e os equipamentos dispostos nesse estojo, tá bom? Falando um pouquinho da caixa, ela segue aquele padrão no qual partes da aventura avançam a janela do acetato. Como vocês podem ver, é uma série numerada, como vem sendo desde praticamente sempre, aí desde depois do relançamento. Aqui nessa lateral, o slogan conhecido desde a década de 70, olhos de águia, se movem de verdade. A parte de trás apresenta algumas aventuras aí que nós já conhecemos, sendo aventuras de caixa e aqui uma aventura de cartela. Olhos móveis, totalmente articulado, mãos flexíveis dobram e seguram, cabelos de aparência natural. Então aqui segue aqueles slogans e aquelas definições que nós já conhecemos. Olhos de águia se movem de verdade, mãos que agarram de verdade. O que eu achei bem legal dessa caixa, quando a gente olha aqui por cima, a gente tem uma mensagem que acho que alguns vão gostar. Então nós temos aqui, desse lado, o Roboy. Aí fica uma pergunta, será que ele vai ser relançado esse ano? Acho que é uma das figuras aí que a gente mais espera. E aqui, uma das máscaras de disfarce da série Futurista. Também, né? Nós já tivemos 2 futuristas lançados e a esperança agora é que a gente tenha aqueles 2 que faltam. O escudo atômico e o raio laser. Beleza? Eu vou tirar ele da caixa agora e vou apresentar para vocês como ele está disponibilizado e a figura com seus acessórios presos no estojo interno. Então é assim que ele vem apresentado. Eu achei bem interessante que a aranha está presa sobre a teia. A figura ela sempre vem com os olhos de águia movimentado por uma lateral, por um lado. O que impressiona também é o capricho da Estrela, que nessa figura, pela complexidade de montagem, eles têm que mandar o manual. E o manual eles colocam dentro de um saquinho Ziploc. É algo que, se você for pensar do ponto de vista prático, não é tão necessário, mas dá um up aí na qualidade da montagem da figura. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o manual, como ele está descrito, tá? Então uma figura é um conjunto extremamente completo e complexo de ser feito pelas diversas peças, pelos componentes. Aqui a quantidade de amarrações necessárias para trazer a apresentação pela janela de acetato. E agora eu vou mostrar para vocês
cada um dos componentes dele no seu detalhe. Então a gente vai começar aqui pela figura, apresentando o que vem dentro da caixa. O que é legal da figura? Ele é um óleos de águia, é moreno, é uma figura que a gente vinha pedindo desde o lançamento do trio óleos de águia, então é a primeira vez que a gente tem um moreno, óleos de águia com barba, e o que eu fiquei impressionado nessa figura é a semelhança da cabeça, do rosto dele, com a versão das décadas de 70 e 80. Então vocês podem ver que a estrela evoluiu demais na flocagem. É uma flocagem que ela não é uma flocagem preta, é uma flocagem castanha, escura. Os olhos são azuis, muito semelhantes aos da década de 70 e 80. A complexidade de fazer essa cabeça olhos de águia é tão grande que, se vocês notarem, a cor da sobrancelha ela é diferente da cor do que seriam os cílios da figura. Então você precisa aqui de, pelo menos para fazer só esse rosto, 3 máscaras, né? Uma máscara da cor da boca e cicatriz, uma da cor das sobrancelhas e uma da cor dos cílios. Outra coisa legal, me parece que a estrela mudou também o desenho da flocagem. Ela está muito parecida, praticamente idêntica àquelas feitas lá nas décadas de 70 e 80. Então a gente tem esse recorte aqui, uma forma muito parecida com o que a gente via lá atrás, tá? O macacão, como a gente disse, é um macacão muito parecido com o do reconhecimento aéreo, porém sem as listras laterais, né? A gente sabe que o reconhecimento aéreo tem as listras laterais e elásticos aqui na cintura. A figura vem com uma bainha de veludo e uma faca. Então é a mesma faca que a gente conhece das outras aventuras, que, por exemplo, caça ao tubarão feroz. A bainha de veludo, como eu disse. Então não são as bainhas plásticas que a gente tinha nas décadas de 70 e 80. A sunga da figura é azul, então segue o padrão de sunga azul, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que tem dentro da caixa, cada componente que vem lá naquela caixa. Então, olhando os componentes, nada mais interessante do que mostrar quem primeiro? A aranha. Ela é exatamente idêntica, né? Aquelas que a gente viu lá em 1979, que foi quando a aventura foi lançada. Mas é interessante também o capricho da estrela, né? Ela podia fazer essa aranha toda preta, o que mudaria se ela fosse toda preta? Nada, né? Nós compraríamos do mesmo jeito. Porém, ela faz os detalhes aqui, né? Dos olhos da aranha, que seriam os olhos, as presas aqui dela, em vermelho, né? O que é legal é que essa cordinha aqui, ela é elástica. E ela tem uma argola em cima para que a gente deixe a aranha presa em algum lugar. Então, para quem, acho que provavelmente poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver essas peças todas soltas, tá? É muito bem construída. Tem que tomar cuidado porque ela vem presa na teia e se a gente puxar de forma desesperada, a gente corre o risco de quebrar a teia ou a aranha, tá? Então essa aqui é a aranha. Além da aranha, o que vem? Temos a teia, também idêntica lá da década de 70, lá de 79. Ela tem os ganchos aqui, ó, para que a gente prenda essa teia em algum lugar, se você quiser deixá-la assim como um berço para a aranha. Ela vem com um conjunto de roldanas que depois eu vou mostrar montadas para vocês. Então tem essa roldana, essa roldana. Olha a complexidade, pessoal, de fazer isso, né? É uma peça injetada em amarelo, que depois vai outra peça aqui em preto. Então, uma complexidade bastante considerável de ser feita. Ela tem esse outro conjunto de roldana com a alça móvel, na qual vocês podem ver 2 roldanas abaixo. Ela tem o trenó. Então, olha o detalhe do trenó, a manopla tem algumas ranhuras, ó. Então, é bem detalhado. Então vem com esse trenó, que é onde o falcon, quem já viu a imagem, fica
apoiado. Fuzil com bandoleira. Quem vem lá do começo dos primórdios do colecionismo, a gente cansou de ver esses fuzis custando R$500, né? E agora a gente tem uma aventura por menos de R$500. Então isso aqui, para quem pegou lá o começo do colecionismo, sabia como era difícil encontrar um fuzil desse, inclusive com a bandoleira e os pinos intactos. Aí tem a peça de cintura. É legal que eles conseguiram replicar também, muito parecido, né? Depois vocês podem olhar no Falcon 80, lá vou colocar o comparativo no meu site, mas eles conseguiram utilizar de forma muito semelhante os barbantes das cordas. Então isso aqui é um cordão encerado para não desfiar, com 2 argolas. Mais um conjunto de corda, e aí vai de novo, né, a história do capricho da fabricação. Eles colocam num ziplock, então tem 2 cordinhas aqui dentro e está bem armazenado. E por fim, o capacete, da mesma cor também, então é legal que, se a gente for ver, tá vendo, ó? É o mesmo capacete do reconhecimento aéreo, com visor de acetato. Ele parece um pouco mais claro que das versões da década de 70, mas é o mesmo molde de capacete do reconhecimento aéreo. E agora eu vou montar a figura e mostrar para vocês. Então, pessoal, é assim que ele fica montado, ó, né? Com o suporte aqui, o equipamento de cintura, o capacete, o fuzil e a faca na bainha. Agora eu vou mostrar para vocês os equipamentos montados e funcionando efetivamente como teleférico. Deixa eu mostrar para vocês um truque antes de colocar esse equipamento funcionando, para que ele seja içado e desça reto, com o corpo dele na vertical e não na horizontal. Usando os próprios araminhos, aqueles plastiquinhos que prendem o Falcon e os equipamentos à sua caixa, você pode fazer isso aqui na mão. Uma espécie, passar a cordinha por dentro e fazer uma espécie de um anel nas 2 mãos dele, porque ele vai subir retinho, senão ele sobe assim, tá? Então, para que ele suba retinho, é interessante que vocês coloquem essas tirinhas de plástico aí nas mãos dele, e aí vocês vão ver como ele sobe retinho na continuação do vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Então tá aqui, é uma aventura bem legal, bem completa, com vários acessórios. Foi tudo vendido na primeira fase, agora teremos a segunda durante a semana. Espero que você consiga o seu e vida longa ao Falcon.